Boa tarde, bom dia para quem vê de dia, boa noite para quem está vendo à noite. Fazendo mais um vídeo de estudo para armazenar as informações gráficas que eu tenho visto e debater ideias com pessoas que eu envio, né? E armazenando pelo YouTube fica mais fácil de compartilhar o conteúdo de estudo. Pois bem, esse conteúdo é sobre uma formação gráfica que eu vi, que chama padrão cifra, padrão harmônico cifra, um padrão de reversão. Eu não conhecia, eu vi ele no Twitter e resolvi estudar o mesmo. Achei um padrão muito interessante. Ele tem essas características aqui, que eu vou explicar no vídeo, com essas estruturas de fibo. E além disso que está aqui, eu marquei outras estruturas de pontos de possível pontos de topo através dessa estrutura aqui. Então o que acontece? Eu identifiquei no gráfico do SIP de 6 meses, gráfico de 6 meses, a estrutura. Já uma estrutura confirmada no SIP, ele fez o que lá está especificado e pós a feita ele teve toda essa alta aqui para frente. Então o que acontece? No ponto X ao ponto A, ele vai buscar um ponto de fibo. Esse ponto de fibo, ele tem esses alvos aqui, ó, de 0,38 até 0,76 de fibo, tá? Então se puxar a Fibonacci aqui, ele buscou 0,78 de fibo. Então eu já marquei, aqui alvo 1 final atingido, que foi o 0, e marquei 0,78 aqui, ok? Posterior a isso, ele busca 1,272 aqui, ok? E começa a recair. Quando ele retrai, ele busca exatamente o ponto 0,78 de fibo aqui, tá? Então aqui ele buscou entre o 61 e o 78, parou no caminho. Essa pernada tem que ser mais baixa do que a perna de cá, e ela fica na região do 0,786. E foi o que aconteceu. Começou a subir, ou seja, confirmou o padrão. Aqui confirmou o padrão. X, A, B, C, D. Ele confirmou esse padrão, que é o padrão cifra, dentro das Fibonacci especificadas, tá? Então, ao buscar o 0,78, quando ele faz esse padrão, o 0,78 é o alvo, a região do 0,78, e aí ele vai buscar novos alvos. Os alvos que ele busca em fibo são regiões de fibo de 38 a 78, também na escalada, tá? Deixa eu tirar aqui para não embolar o gráfico. Então, ele vai buscar de 38 a 78. Então ele fez esses movimentos aqui, o ponto final ele buscou o 78 de novo aqui. Aqui eu já puxei, já deixei marcado aqui o fibo, daqui até aqui. Ele buscou exatamente o 0,786, que é o alvo final para uma correção antes de continuar. E é uma nova onda, né?
que eu identifiquei aqui como sendo uma nova onda, uma onda 1. O SIP fez uma onda 1, 2, 3, 4 e 5, finalizou a onda aqui. Aqui está acabando um novo movimento, que para mim, ele está fazendo o mesmo padrão novamente aqui, ó. Nessa região aqui. Que seria um ABC e começar de novo, começou de novo o padrão. Beleza? Vou até copiar isso aqui ao vivo e fazer um teste aqui que eu não fiz ainda. Então o movimento começou aqui, olha lá, ele buscou já a onda 1 e essa queda que nós fizemos, para mim, foi a onda 2 de um novo movimento que se iniciou desse padrão aqui, ó, novamente, ó. E vai, se eu estiver certo, ele tá na onda 3 dessa projeção para uma nova correção e buscar o alvo final lá para os 9.000. Isso aqui, gente, é gráfico de 6 meses, é longuíssimo prazo, ok? Longuíssimo prazo. Vou deletar aqui, mas pode ver que ele fez aqui o movimento. Ver que aqui foi o Covid, tá? A pernada da Covid. Então, para mim, ele formou o M de novo, esse M aqui, que no caso é um padrão chamado padrão cifra, e fez de novo ele iniciou de novo a mesma projeção de pernada. Ele fez a onda 1, a 2, estamos na 3 aqui, ó. Ok? Isso aqui não é SIP. E como é que foram os alvos, né? Ele buscou o 078, que é o alvo. E eu vou mostrar para vocês no Bitcoin o que eu tô vendo. Que a gente está nisso aqui no Bitcoin. Para mim, a gente está nesse padrão no Bitcoin e estamos aqui, ó, nessa projeção, tá? Então aí, o que acontece? O alvo é em 078. Ele buscou, corrigiu em padrão de Fibo, tá? Depois vocês podem buscar, fazer as Fibonacci, senão eu vou ficar fazendo, não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Quando corrige, ele volta a subir. Ele busca o 1.618, ok? Finaliza a onda e corrige. Faz uma nova onda que vai em 2.414. Aqui. Finalizou, aí ele faz a correção, uma nova sequência de ondas, ok? Então, beleza. O que eu quero dizer aqui? Que se o Bitcoin estiver fazendo o mesmo movimento que eu tô vendo lá, nós podemos traçar esses topos aqui dessas pernadas de alta aqui que o Bitcoin pode estar fazendo, ok? Observe que a pernada 1, ela se dá dentro do ciclo de retomada de alta. Ele não passa o topo, ok? Ele rejeita antes. Então, se o Bitcoin está no início da pernada, o Bitcoin não vai superar o topo nessa pernada de alta dele. E ele vai buscar esses padrões aqui, se eu estiver certo, né? Então, indo para o Bitcoin. Então, eu já fiz aqui. Gráfico de 2 meses, tá? Pegando da Covid. Bitcoin fez X para A, do A para o B, do B para o C e do C para o D, ok? Fibo. Então, feito o Fibo, o Bitcoin buscou a região de 0,618 aqui, tá? Ele ficou entre o 0,50 e o 0,618 aqui e voltou a subir.
ok? E o fundo do Bitcoin, se tirar a agulhada aqui, ó, dá o fundo exato, ó. Se tirar a agulhada, ele dá o fundo exato. Mas como Fibo você trabalha a região, vamos colocar na agulha. É a região de fundo momentâneo que o BTC tá, ok? Então ele tá seguindo o padrão, tá certinho aqui. Beleza? Deletar. Se você pegar aqui e fizer, se eu não me engano é sem agulha, ele dá exatamente isso aqui. Se for com agulha, ele vai ficar entre o, o ponto 1 e o 1.272, que também é região. Então, para mim, o BTC confirmou o padrão, principalmente por aqui tendo batido no 0,786, que para mim é o principal para confirmar esse tipo de padrão gráfico, tá? Que é o padrão cifra. E começou uma alta, ele começou, ok? Então essa alta do Bitcoin, ele tem como alvo final o 786, que está lá nos 57 mil. Alvo final. Eu estou sendo conservador aqui, colocando no 0,382, porque o padrão dessa estrutura, de quando ela sobe, eu procurei estudar, ela busca de alvo, quando ela sobe, de 0,38 a 0,78. Não quer dizer que ele vai chegar a 0,78 e o máximo da estrutura. A partir do 0,38 ele já está iniciado o padrão. E mesmo que ele retraia, ele já confirmou. Ele, posteriormente, ele faz movimentos assim. Então mesmo que ele chegue lá no 61, por exemplo, igual está aqui, ó. Aqui está mostrando que ele foi no 61. Ele pode voltar lá nos 20, nos 20 mil, 19 mil, que ele ainda está dentro do padrão gráfico. E eu estou acreditando que dependendo do que o Fed fizer em março, isso aqui pode acontecer. Vai dar uma assustada boa no mercado, o mercado vai estar achando que seria uma alta contínua, igual foi aqui, mas o Fed pode dar uma quebrada na perna do mercado, tipo igual fez aqui, ó. Aqui ele buscou o S&P buscou esse ponto aqui e retraiu até aqui. E eu tô acreditando que o Fed vai fazer isso. Então, mas vamos seguir o padrão, tá? Daqui de 0,38 até 7,8 são os alvos desse movimento que o BTC está fazendo, ok? E ele vai dar uma corrigida para depois subir. Então é monitorar com Fibo, mas olhando longo prazo, ok? Olhando longo prazo, 5 pernadas de alta, igual foi feito aqui no SIP, buscando as mesmas projeções de Fibo. Essa onda 1, ela pode ser de 35 mil aqui, né, na casa dos 35 até os 57. 35 tá aqui os valores, 35.912 até 57.506. Retrair e vai ter uma nova pernada de alta. Retrai, uma nova pernada, que seria na casa do 100k. Quando que vai ser? Se vai ser antes do topo do próximo do ciclo que está se iniciando. Se vai ser o topo do ciclo, não sabemos. Mas certo é que na casa do 100k, certo não, né? Eu não sou dono da verdade. Mas ao meu ver, na casa do 100k, o Bitcoin não passa de primeiro. Ele vai ter uma retração
na casa do 100K. E essa retração é a pernada 3 para 4. Ele vai ter esse alongamento da 3, que é o fim da perna 3, para depois uma correção para 4. E uma nova pernada para 5. Se aqui for antes, o topo histórico do Bitcoin vai estar lá na casa dos 145 mil, que seria o alvo da onda 3, de FIBO 2414, 144, 145 mil. Se aqui não for o topo do ciclo. Então, esses são os movimentos que essa estrutura está me mostrando que está fazendo. E essa estrutura eu vou estar acompanhando com essa estrutura aqui. Essa estrutura que começou aqui, fez aqui e aqui. Essa estrutura em tempos menores, tá? Vou diminuir o tempo, que provavelmente o M está fazendo aqui, ó, no tempo menor. Vou olhar depois uns 2 meses, alguma coisa assim. Mas vou olhar que provavelmente ele está fazendo uma nova estrutura e é essa estrutura que o BTC está seguindo. Para seguir também. Ok? Esse é o estudo. Espero que tenha ficado fácil de entender. E não é indicação de investimento, é estudo, então os comentários estão abertos para trocar ideia, para pegar opinião, beleza? Um abraço a todos.